Quem é Saul Cortez? Eu nasci aqui em Mossoró, né? Mas morei em Patu, vim para Mossoró com 8 anos de idade e resido aqui até hoje. A minha família por parte de mãe, ela é de Patu, né? A minha família por parte de pai, ela é daqui de Mossoró mesmo, né? Tem algumas raízes também em Governador de Cerrosado. Graças a Deus a família é grande, né? Numerosa, então a gente tem vários parentes, tios, primos que moram em várias cidades do Brasil, né? Qual é a sua formação? Eu sou médico veterinário, né? Sou formado na antiga ESAM, hoje o FESA. Sou pós-graduado em anestesiologia veterinária. Também cursei pós-graduação em cardiologia, em ecocardiografia, em clínica médica e cirúrgica de felinos. Eu, graças a Deus, estudei muito a minha vida toda, né? Fiz muitos cursos em várias áreas, né? Trabalho há mais de 20 anos com ortopedia veterinária. Graças a Deus sou um cirurgião também, hoje talvez mais de 5.000 cirurgias a gente já fez, né? A gente já trabalhou com várias ONGs ajudando, né, animais de rua. A gente tem um trabalho que ajuda vários protetores independentes. Sente muito orgulho, muita honra de tudo que a gente construiu, né, das pessoas que a gente ajudou, dos inúmeros animais que a gente ajudou a salvar a vida, né? Aqui você tem uma média de quantos animais você já tratou? Eu acredito que esse número passa de 7, 8 mil. São incômodo que aconteceu agora há poucos dias na UNP. Eu gostaria que você contasse como que aconteceu. Olha, eu fui convidado pela universidade para ministrar o curso num evento que estava sendo organizado pela universidade, né? Foi me solicitado para dar um curso prático, né? A universidade pediu isso. Sugeri, inclusive, um curso de atendimento de urgência e emergência clínico, e a gente programou como seria o curso, né? Como a universidade queria um curso prático, né? Eu disse que poderia levar um animal, fazer a sedação desse animal, poderia mostrar os parâmetros, oximetria, capnografia, medir pressão, fazer um eletro, para a gente observar a forma em que isso é feito no animal, né? Sabe que existe um comitê de ética que ele seleciona o que pode ou não pode ser feito do animal numa aula prática, né? Num primeiro momento, a universidade disse que iria consultar para saber se era possível a realização desse curso prático dessa forma, e alguns dias depois ela me retorna confirmando de que estava tudo certo, né, e que iria dar certo a realização do curso, conforme a gente tinha combinado. Então tinha uma equipe lá assistindo o animal, pela responsabilidade que a gente tem com tudo isso, né? Toda a celeuma, ela acontece devido a um momento em que o animal está sedado, ele foi entubado, e eu expresso que o animal tá bem, está respirando, e eu uso uma frase inapropriada, né? Vou dizer assim, algumas pessoas pegaram esse corte, né? E até me parece que por maldade colocaram uma conotação diferente. Colocaram uma conotação de que a gente estava provocando uma parada cardiorrespiratória no animal para fazer uma ressuscitação do animal em sala de aula para os alunos verem. Coisa que não aconteceu, né? Existe a fala, né, que eu provoquei uma parada respiratória, mas, como eu disse, foi uma frase inapropriada, porque não houve a parada respiratória. Não teve a parada respiratória. O animal estava respirando o tempo todo. Existem equipamentos de anestesia, monitores que estavam ligados no animal. Para que você entenda, quando ocorre uma parada respiratória, o animal fica sem respirar há algum tempo, os monitores eles têm um alarme, que eles avisam, né? E o áudio, inclusive, do vídeo no momento tá bom, e você observa que não tem nenhum momento que tem um alarme, por exemplo, que acusa uma parada, né? Tinha 50 estudantes, né? Alguns profissionais, eu acho que 10 a 15 profissionais, o restante era alunos, que estavam na sala de aula e que eles são testemunhas de que não houve nenhuma parada respiratória, nem essa prática de tentar fazer reanimação do animal e tal, tudo, né? Então foi só uma verbalização, né, uma frase inapropriada que
reverberou todo esse contexto, e aí sim, eu acho que quem fez isso fez com má intenção, descontextualizou para colocar num contexto onde estaria havendo, onde estaria provocando uma parada cardiorrespiratória para poder ressuscitar o animal, como se isso fosse parte da aula, da prática do exercício com o animal, né? Então, graças a Deus a gente fica tranquilo no sentido de saber que não fez nada errado, de que tudo que foi feito, a prática que realmente aconteceu no animal, ela foi combinada com a universidade, né? Não houve essa parada respiratória, repito. A prática foi combinada com a universidade, né? E a universidade informou que estava tudo certo para que essa prática fosse realizada. Então, eu até entendo que ela passou pelo comitê de ética, né? Professor, esse ruído, como o senhor falou, lhe causou um grande estrago como profissional, professor, uma pessoa que tem um trabalho, uma história enorme, como você mesmo já relatou aqui. Qual o seu sentimento de um quadro como esse? Olha, eu me sinto injustiçado, né? Eu me sinto injustiçado desde o começo. Sempre zelei muito pela minha imagem, sempre fiz de tudo para ajudar todas as pessoas que chegaram a mim. É gigantesco o número de atendimentos que a gente fez, por exemplo, mesmo a pessoa não tendo condição, mas o nosso objetivo é atender, é salvar a vida do animal. Quando você vê o que aconteceu, você imagina que 20 e tantos anos de responsabilidade, ética, compromisso com a medicina veterinária, compromisso com o cuidado com os animais e a causa animal, a impressão que dá é que as pessoas querem lhe atingir a ponto de colocar isso no lixo, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande. A medicina veterinária, ela foi uma profissão, desculpe, eu me emociono porque foi escolhida para mim pela minha mãe, e eu honro muito essa profissão desde o primeiro dia que entrei na faculdade até hoje. Eu honro a memória da minha mãe, eu honro a responsabilidade que a gente assume, o compromisso quando se forma. Todos os meus alunos já viram muito eu falar isso em sala de aula, em eventos, que é nossa responsabilidade como profissional ser o melhor possível, ser o melhor profissional que se pode ter, para que a gente não perca uma única vida de um animal por falta de conhecimento do que fazer a coisa certa na hora certa, muitas vezes é o que faz a diferença no resultado do tratamento de um animal que chega precisando de seu atendimento, e você ser um profissional competente para atender e fazer o seu melhor. Gostaria que você trouxesse aqui o cãozinho, para que a gente possa mostrar para vocês o principal personagem da história. Traga ele aqui. Olha só, enquanto eu estava conversando aqui com o Dr. Saul, esse animalzinho lindo estava aqui pinotando, brincando. Vou dizer para vocês, não sou veterinário não, mas ele estava bem saudável. É este o cãozinho? É esse aqui mesmo, né? Esse animalzinho, ele é um beagle, né? Um animal muito esperto, muito danadinho também. Em momento algum, assim, a gente seria capaz de fazer, olha como ele é lindo, de fazer mal ao animal, né? Um animal que pertence à minha família, né? Que a gente ama muito. Ao todo, juntando assim com os meus filhos, a gente tem, são 5 animais lá em casa, né? Tá. A gente tem muitos cães e muitos gatos, né? E graças a Deus, a gente ama muito esses animais, trata muito bem, né? Esse aqui mesmo, ele já adoeceu, esse aqui a gente já tratou dele, inclusive, né? Ele já teve doente, com uma doença muito grave, né? A doença do carrapato, e a gente já tratou e salvou a vida dele também. Tá de pé. Muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço, né? A gente sempre pede pela oportunidade, você vê muita gente falando mal, muita gente criticando, simplesmente porque observou um pedacinho de um corte de poucos segundos, e infelizmente, para você explicar, às vezes, poucos segundos as pessoas acusam gravemente, né? E para explicar
você precisa de 3 vezes o triplo desse tempo, como diz lá em o Mercador de Veneza, né, de Shakespeare. Então, a gente fica, assim, triste por tudo isso, mas a gente fica tranquilo, com a cabeça no lugar, com a consciência de que não fez nada de errado, à disposição também das autoridades, né. Eu confio muito no Conselho Regional de Medicina Veterinária, eu confio muito também no Ministério Público, nas autoridades, estou à disposição, né, tudo que eu falei pode ser comprovado, né, então a gente fica feliz pela certeza do profissional que a gente fica triste por tudo que aconteceu, eu fico muito preocupado, esses dias tem sido de muita preocupação, porque a minha família, meus tios ligam para mim chorando, preocupado, perguntando se eu estou bem, o meu pai, que é uma pessoa que hoje é muito doente, né, e a gente fica blindando, porque às vezes a maldade das pessoas atinge as pessoas próximas a gente, e essas pessoas às vezes não estão preparadas. E meus filhos, por exemplo, não foram para a escola, com preocupação com relação ao fato de criança que não tem compreensão, mas porque ouviu falar, de repente tem alguma atitude que não seja legal, né? Então tudo isso afeta não só a gente, a família da gente também, e a gente fica triste por conta disso, né? Agradeço a oportunidade e graças a Deus a gente tem profissionais sérios e competentes que ao invés de só querer mídia e, e querer curtidas e posts, né? Procuram efetivamente saber o que aconteceu, né, e eu fico feliz que a gente tenha ainda várias pessoas, agradeço o gigantesco número de pessoas que vieram falar comigo, vieram ser solidários, né, profissionais, médicos veterinários, que por entender eles têm uma compreensão sobre o fato o ocorrido. A gente entende que as pessoas podem até ter o direito de ficar indignado por ter visto uma notícia e conforme aquilo ali está colocado, né? Agora, as pessoas que agem de forma desproporcional, o meu Instagram, por exemplo, um grande número de pessoas dizendo que iria me matar, que ia passar por cima de mim com carro, e a gente, isso assusta, né? Deixa a gente assustado, mas a gente fica tranquilo por saber que não fez nada de errado.